Esta primera sesión la vamos a iniciar con una presencia fundamental del área lusófona del proyecto, con dos representantes de dos equipos muy activos. Uno de ellos que es Daniel Melo, de la Universidad Nova de Lisboa, incorporado a la plataforma de red y a los distintos proyectos que hemos desarrollado ya de hace más tiempo, y con una dinamización de su área y de su proyecto muy notable, ¿no? Ahora mismo, imagino que también lo va a mencionar, está ya tendiendo esas redes hacia el área lusófona en África, y creemos que los resultados van a ser representativos. Y también Alicia Ribeiro, que es la que va a inaugurar esta sesión, Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais, con la edición en Brasil, y que esperamos vaya sorteando las dificultades que ha habido hasta ahora y podamos hacer esa cartografía, comenzar a hacer de una forma más sólida esa cartografía de la edición en Brasil, que se ha ido retrasando por distintas vicisitudes en las que, desde luego, tenemos un horizonte y un panorama muy grande para abordar. Y al finalizar esta sesión tenemos las intervenciones de Ángela Luna Bocángel, del Centro Cultural Inca Garcilaso de Lima, y Javier Vargas Luna, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ellos van a dar esa mirada sobre la edición cartonera y su vocación social por la lectura, porque sabéis que es uno de los temas también en los que hemos avanzado bastante en la edición cartonera, precisamente por esa dimensión social y esa amplificación de la lectura. Así que, sin más, ya tenéis la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vou falar em português lentamente. Peço a atenção de vocês por isso e quero agradecer muito o convite para este seminário. É muito importante para nós aqui participar do EdRede e agradecer a Pura Fernandes por esse contato. Quero cumprimentar os colegas todos, alguns eu conheço pessoalmente, e vou tentar ser breve para falar um pouco de como estão os estudos de edição no Brasil, porque de 15 ou 20 anos para cá, houve um crescimento muito grande dessa área, um crescimento que coincide com a concentração editorial, coincide com uma série de situações pelas quais o mundo passa, e o Brasil tem acompanhado isso, e os estudos de edição vão crescendo, se institucionalizando, se consolidando visivelmente. Vou falar também um pouco da situação da minha instituição em particular, que tem sido uma das maiores fomentadoras, incentivadoras, um dos maiores espaços de estudo, pesquisa, formação em edição no Brasil. Eu coloquei um título aqui, um subtítulo de atualidades tributárias, porque nós estudamos, no Brasil, estuda-se edição há muito tempo, desde pelo menos a década de 1960, então é justo ser tributária dessas pessoas, desses primeiros pesquisadores que fundaram cursos universitários de graduação, de pós-graduação, a quem remetemos até hoje, pessoas com as quais todos estamos em diálogo aqui no Brasil. Mas, ainda assim, depois de 40 anos, 50 anos, temos mudanças importantes. Então, a pesquisa da cultura do impresso é muito importante, edição, editores, arquivos que normalmente estão ligados a instituições universitárias ou à Biblioteca Nacional. Pensamos a edição antes também, mas os estudos são muito concentrados do século XIX em diante, quando Portugal autoriza a imprensa no Brasil, em 1808, e os portugueses vêm para o Brasil, para o Rio de Janeiro, com o início da Biblioteca Nacional e com a prensa. Há muitas linhas de investigação, eu vou falar um pouco, muitas linhas a explorar, muitos problemas a explorar, um contexto nacional muito importante e muito complicado, principalmente com o governo que nós temos hoje, e resultados de algumas pesquisas, não vou falar do país inteiro, todas as instituições que trabalham
com edição ou produção editorial tem produzido muito, mas eu vou mencionar algumas. Só para localizar, nós estamos em Minas Gerais, nessa posição do Brasil, na região sudeste, vizinhos dos mais conhecidos, São Paulo, Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte somos a capital, a terceira capital mais populosa do país. E essa é a instituição onde eu trabalho, que é uma instituição de 111 anos, com muitos campi, em muitas cidades do estado, é um estado muito grande, tem aproximadamente 1.000 professores, quase 16 mil alunos, estudantes do que nós chamamos aqui de ensino médio, graduação e pós-graduação. Então, tem um quantitativo aqui de cursos. E eu atuo nessas seções da instituição. Então, o Departamento de Linguagem e Tecnologia, nele nós temos a graduação em Letras, que é um bacharelado em Tecnologias de Edição, é o único no Brasil. Na área de Letras, isso ainda é uma discussão recente, nosso bacharelado tem 10 anos. Os cursos mais antigos ligados à edição e produção editorial no Brasil estão na área de comunicação e não na área de letras. Na pós-graduação, nós temos um mestrado e um doutorado, tem 12 anos, e as linhas de pesquisa e produção são essas 4, e a linha 4 é a linha de edição, linguagem e tecnologia, e esse é um movimento também interessante, porque no Brasil é muito mais comum encontrarmos linhas de pesquisa em edição dentro da linha de literatura. De certa forma, é como se entendêssemos a edição literária apenas. Projetos fora da edição literária têm mais dificuldade de serem executados. E na nossa instituição, nós entendemos a edição como uma área à parte, muito mais ampla do que a literatura. Então, a nossa linha de edição, ela é de edição de literatura e de qualquer outro aspecto da edição. Então, nós temos pesquisadores pesquisando livros de outros tipos, livros de negócios, livros de arte, livros literários, mas outros tipos de impresso também, revistas, periódicos antigos, esse tipo de coisa que não encontravam espaço institucional de estudos editoriais. A preocupação com a cultura do impresso é muito importante, mas nós também temos nos preocupado com as mudanças tecnológicas, entendendo o livro como um objeto de muitas tecnologias. Então, há estudos sobre a história da cultura impressa no Brasil, que é muito peculiar nas relações com Portugal, inclusive. É importante para conhecer a nossa história da imprensa literária, editorial, da escolarização no Brasil, da leitura e da formação de leitores, a consolidação dessa memória, que há ainda muita coisa por fazer, por ser pesquisada. Linhas de investigação muito importantes, das quais somos tributários também, a história e os estudos literários, a sociologia, a antropologia, a consolidação de uma área de edição que vem acontecendo com o passar do tempo, cursos antigos, como da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é da década de 60, 70, é um curso de produção editorial, que era uma habilitação do curso de comunicação. Na USP, também, um dos mais antigos, mais conhecidos, 1972, é um curso de editoração, também na comunicação. A Universidade Federal Fluminense, onde há historiadores importantes do livro e da leitura. A Universidade Federal de Minas Gerais, onde há hoje, depois de muita luta, um bacharelado em edição também, e uma linha de pesquisa em edição dentro do programa de literatura, e várias editoras importantes que publicam catálogos na área, catálogos de livros sobre livros traduzidos ao português, principalmente, mas também pesquisas nacionais, como a editora da Unesp, da USP, EduSP e várias outras. Mais recentemente, a Universidade Federal de Santa Maria, com um curso de produção editorial, também na comunicação, e o Cefet-MG, que é uma instituição federal também, na área de letras. Um dos mais antigos grupos de pesquisa é o Grupo de Pesquisa em Produção Editorial da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação,
que é um grupo que existe desde 1994, do qual faço parte, junto com muitos outros colegas, mas outros grupos vão se formando lentamente. O que nós temos explorado? A história do livro e da leitura sempre, a história das casas editoriais brasileiras, que ainda precisa de muita pesquisa. Os arquivos dessas casas editoriais são muito escassos, são jogados fora, muitas vezes. A história das mulheres editoras tem tido uma força muito grande no Brasil, porque não são narradas, praticamente não são narradas. As editoras independentes no século XX, no final do século XX e no século XXI, que mudaram muito o cenário brasileiro de edição, a tradução e o trânsito internacional de ideias, que é muito importante no Brasil, uma parte muito, muito grande da produção brasileira editorial é traduzida. A tradução é um elemento fundamental do mercado editorial brasileiro. A relação com tecnologias digitais, que é muito forte, muito importante, alterou uma série de coisas que deram ensejo, possibilitaram que as editoras independentes surgissem, que elas se unissem em torno de um projeto de edição independente, como eles chamam. E as relações com a América Latina e também com o pensamento decolonial. Modos de contar essa história e a interação com muitos colegas na América Latina, que não é muito simples no Brasil por causa da diferença das línguas. Como resultados de pesquisas nossas, nós temos colegas, é um departamento grande, é um programa grande, nós temos colegas que pesquisam obras literárias, arquivos e acervos. Eu citei alguns aqui que são importantes no Brasil, mas o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, o acervo de escritores mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um acervo interessante, que ele é, ao mesmo tempo, um arquivo e um museu da memória dos escritores do Estado. O Instituto Moreira Salles, entre outros. A literatura e o livro digital são pesquisas que têm muita força. Há talvez um aumento disso por causa da pandemia, uma movimentação no livro digital, na oferta, no consumo de livros digitais por causa da pandemia e do comércio eletrônico, autores específicos e suas produções, a edição e as feiras independentes, feiras que acontecem no Brasil e no mundo todo, a revisão de textos no sentido da correção, tarefas mais específicas da produção editorial, que são pesquisadas também, e editoras específicas e suas histórias, para citar algumas possibilidades. No Centro Federal, nós temos pelo menos 2 grupos atuando diretamente com a edição, que é o GIES, que é Estudos do Campo Editorial, e o Mulheres na Edição, que é o grupo que eu coordeno, financiado por essa agência de fomento, a FAPEMI. No grupo, nós temos 150 e poucos pesquisadores, são 150 de pessoas de várias partes do Brasil e algumas colegas da Argentina, do Uruguai, alguns colegas que estão aqui, inclusive, e nós estudamos sobre mulheres, essa perspectiva de gênero, para tratar da edição nos nossos países, porque normalmente essas personagens têm narrativas muito curtas, quando tem, normalmente nem tem. Nós temos conseguido alguns financiamentos internos ou por agências públicas para fazer as pesquisas, embora isso esteja cada dia mais difícil. O governo brasileiro tem sido enfático na ideia de que as ciências humanas não precisam de financiamento, não devem ter financiamento. As pesquisas são em todos os níveis, desde a iniciação científica, que são os alunos de graduação, que já pesquisam, até o mestrado, o doutorado e os programas ou estágios de pós-doutorado. São professores já doutores que vêm fazer pesquisas mais breves conosco, entre 3 meses e 1 ano de pesquisa. Alguns convênios e parcerias com instituições brasileiras e estrangeiras
temos conseguido bons diálogos com instituições, na Argentina principalmente, mas no Uruguai, na Colômbia, no Chile, com a Espanha, redes latino-americanas que se formam para trocar informações, compartilhar pesquisas, escrever juntos, inclusive. Fizemos agora, ele acaba de ser assinado, um acordo de cooperação técnico-científica com a Academia Mineira de Letras, que é uma instituição centenária aqui da cidade, que tem um acervo de mais de 35 mil itens, documentos, livros, que podem dizer muito sobre a história editorial do país, do estado, da cidade, e não havia ainda um convênio com pesquisadores que pudessem pesquisar e explorar nesse arquivo. Então, ele vai ser um espaço nosso, a partir de agora, de pesquisa. E, quanto a esse projeto com a EdRede, nós temos uma dificuldade que é a língua. Nós conseguimos produzir as semblanças e temos dificuldade de encontrar as parcerias que traduzam ao espanhol. Tem sido o nosso maior problema. Mas temos a intenção de manter essa parceria. Temos feito alguns eventos, um deles é o Pensar Edição, Fazer Livro, que está na 5ª edição, agora nós fizemos a 4ª edição em 2020, 2021 teremos a 5ª edição, é um evento anual. Neste de 2020, que foi virtual, teve que ser virtual, alguns colegas foram convidados, o professor José Luiz de Diego fez a abertura, temos convidado os colegas de outros países para falar nesse evento, inclusive incentivando esse bilinguismo, né, as pessoas ouvirem o espanhol e falarem em português e todos nos ouvirmos. Cartografias da edição independente foi um evento de uma edição só, mas foi bastante importante. A minha colega querida aqui, a Alejandra Torres e Leonardo Guedes, estiveram aqui em Belo Horizonte. A Jornada de Edição, que é um evento da graduação, que já está na edição 20, os próprios alunos coordenam. A Festa de Linguagens e Ciência, que está na 9ª edição, também trata de assuntos de edição, ligado ao programa de pós-graduação. E um projeto de extensão comunitária chamado Aula Aberta, em que nós oferecemos palestras e cursos gratuitos, tudo isso é gratuito, para as pessoas ouvirem especialistas, e o assunto da edição está sempre presente. Essa é a Academia Mineira de Letras, ela tem esses 2 edifícios. O edifício da direita é um edifício centenário, é um edifício tombado pelo patrimônio histórico, e aí está o nosso acervo de milhares de itens a serem pesquisados pelos próximos anos. Vai ser o nosso local, um dos nossos locais de trabalho. Essas são algumas produções, algumas mais recentes. Esses são 2 livros gratuitos, eles são distribuídos para as pessoas. Esse à esquerda, Minas Geográfica, são livros pequenos, eu tinha alguns aqui. Eles são pequenos, parecem pequenos dicionários, e os textos são verbetes, são semblanças. E o Minas Geográfica é uma coletânea das editoras mineiras, das casas editoriais de Minas Gerais ao longo da história. É uma tentativa de falar de todas essas casas. E o da direita são tarefas da edição, atividades, algumas atividades ligadas à edição. O Minas Geográfica é feito por... Obrigada. São esses. São pequenos, com textos breves e distribuídos gratuitamente ou em PDF para as pessoas baixarem, porque essas tiragens não são muito grandes. O Minas Geográfica é feito com alunos da graduação que pesquisaram a história das editoras, supervisionados por um grupo de professores que eu coordenei, e o Tarefas foi feito por alunos da pós-graduação e especialistas convidados para falar de alguns elementos da edição, defini-los ou discuti-los. Essa é uma coleção coordenada por mim, que vem sendo feita ao longo dos anos, de livros de pesquisa acadêmica sobre revisão de texto. Ela é muito específica.
A revisão de texto é um tipo de trabalho que tem sido muito procurado pelas pessoas no Brasil, e não havia livros de teoria, de pensamento sobre essas tarefas ligadas ao texto. Apenas manuais prescritivos, normativos. E nós começamos a estudar, desde 2007, 2008, aspectos acadêmicos desse trabalho, as teorias de linguagem, a maneira de perceber e enxergar esse processo. Estamos com 4, temos mais um em 2020, que ainda não está aqui, e essa coleção ela tem mais ou menos um livro a cada ano. Essa é uma outra coleção muito importante, por outra editora. Essa coleção é por uma editora chamada Artigo A, é uma editora pequena do interior do estado. Essa é uma editora de Belo Horizonte, são 2 editoras em parceria que fazem essa coleção chamada Pensar Edição. Essa Pensar Edição é uma coleção derivada do evento Pensar Edição. Coordeno também, o primeiro livro é meu, esse livro, e temos mais esses 3, mais um 4º que sairá, mais um 5º livro que sairá. Então, no segundo, abordamos a literatura infantil e juvenil, que é muito importante para o mercado editorial no Brasil. Traduzimos a professora Gisele Sapirot, com Sociologia da Literatura, que não existia em português, e acabamos de traduzir o professor José Luiz de Diego, com um livro que é uma mistura de 2 livros dele pela Ampersand da Argentina, e nós trouxemos também para o português. Acho que vamos fazer isso muito mais, trazer livros que possam ajudar no nosso diálogo, no nosso crescimento, nos estudos de edição. Essas são 2 produções minhas ligadas às últimas pesquisas sobre mulheres, mais explicitamente. Esse da esquerda é uma coleção de uma editora que fica entre o Rio de Janeiro e Copenhague, na Dinamarca, que produz pequenos ensaios digitais distribuídos gratuitamente. E eles têm uma coleção chamada Pequena Biblioteca de Ensaios, Perspectiva Feminista, e eu acabei de publicar lá esse Subnarradas, Mulheres que Editam, em que também menciono colegas da América Latina, e esse que é um livro impresso, que é esse, que tem o apoio de uma agência de fomento importante aqui, a CAPES, que é a trajetória editorial e não literária, que é muito mais comum no Brasil, os estudos literários, mas a trajetória editorial de publicação de 3 escritoras brasileiras importantes. A Clarice Lispector, estamos comemorando 100 anos da Clarice Lispector, uma escritora que tem importância para além do Brasil, traduzida em muitas línguas, e a Clarice Lispector teve uma trajetória editorial da qual pouca gente fala, mas tratei da trajetória da Clarice Lispector como alguém que publica, da Lúcia Machado de Almeida e da Henriqueta Lisboa, cada uma em um segmento. Clarice no romance e no conto, Lúcia Machado na literatura infantil e juvenil, e Henriqueta Lisboa era poeta, antologista, tradutora. 2 revistas científicas surgiram muito recentemente, a nossa, no Cefet, à esquerda, chamada Vinco, Revista de Estudos de Edição. Até agora, nós publicávamos nossos artigos em revistas de literatura, de sociologia, de outros campos. E essa é a primeira vez que aparecem revistas especificamente voltadas ao campo da edição. Não temos que arrumar desculpas e formas de nos encaixar numa outra área, numa outra perspectiva. Então, a Vinco é a revista de estudos de edição do Cefet, e a Gutenberg é a revista de produção editorial da Universidade Federal de Santa Maria, no sul do Brasil. Bom, eu queria contar um pouco essas coisas, mostrar muito rapidamente que nós temos feito muito, temos tentado avançar muito, consolidar a área, um diálogo muito importante e frequente com muitos colegas, e eu estou à disposição nesses endereços, caso nós possamos conversar para além desse evento. Muito obrigada.